Olá, estamos ao vivo para dar continuidade na leitura do livro, projeto um pouquinho por dia, Ho'oponopono, o segredo da cura havaiana. E vamos agora para o capítulo 1, origem dos princípios. Ho'oponopono não nos explica apenas que somos criadores do mundo no qual vivemos, mas também que se mudarmos nossas memórias erradas, seremos capazes de transformar radicalmente o nosso mundo. Uma pequena metáfora. Para começar uma pequena história, ela permitirá compreender melhor o Ho'oponopono. Uma certa manhã, uma mulher se levantou e se dirigiu, ainda um pouco sonolenta, até a cozinha. Ela cruzou com a filha que estava indo para a escola e imediatamente notou uma mancha em seu rosto. Ela disse à filha: "Você viu a mancha em seu rosto?" Apanhou o lenço e começou a passar sobre a mancha, que não saiu. Depois de um momento, ela parou e a filha foi para a escola. Uma hora depois, a mulher saiu para fazer compras na rua e cruzou com uma vizinha que apresentava, para seu espanto, a mesma mancha da sua filha, no mesmo lugar do rosto. Em seguida, o carteiro que entregava a correspondência também apresentava a mesma anomalia. A mulher pensou: "Mas é impossível. O que está acontecendo hoje com todas as pessoas que têm a mesma mancha no rosto?" Avisou a todos que, mesmo esfregando bastante, não conseguiriam se desfazer das manchas. Uma dessas pessoas então disse-lhe que ela também tinha a mesma mancha, uma mancha no rosto. Horrorizada, ela pegou um espelho e constatou que de fato tinha a mesma mancha. Inacreditável. Deve ser uma epidemia. Rapidamente pegou um lenço em sua bolsa e esfregou. Subitamente, como por milagre, a mancha desapareceu. O mais impressionante: ao mesmo tempo em que a mancha sumiu do seu rosto, desapareceu do rosto de outras pessoas em volta dela. Foi então que a consciência acordou. Ela percebeu aí que as pessoas que estão perto dela são seu próprio reflexo, como se olhasse para um espelho. Ao perceber isso tudo, ela sorriu e tudo se tornou muito mais simples. Ela enviou então, por meio dos seus pensamentos, um agradecimento a todas as pessoas que encontrou naquela manhã. "Obrigada, porque sem vocês eu não teria visto a mancha em meu rosto e jamais a teria limpado." Essa pequena história reflete perfeitamente o que é o Ho'oponopono. Trata-se simplesmente de compreender que os outros são apenas nosso reflexo interior. Isso constitui o primeiro elemento de Ho'oponopono. Olhando um pouco além, trata-se de incorporar que somos criadores de tudo o que nos cerca e de tudo o que acontece em nossa vida. As origens. Ho'oponopono significa corrigir o que está errado ou tornar correto, ou seja, conforme a verdade. Dessa forma, esse modo de proceder permitirá corrigir os erros de pensamentos que estão na raiz de todos os problemas da nossa vida. Ho'oponopono foi aperfeiçoado por Morna Simeona, uma curandeira havaiana. Ela recuperou um ritual utilizado antigamente nos vilarejos para resolver problemas comunitários. O processo consistia em congregar as pessoas que, assim reunidas, compartilhavam todos os problemas e conflitos. Em seguida, cada um pedia perdão aos outros pelos pensamentos errados que haviam tido. A nova versão criada por Mona é praticada de maneira solitária, sem necessidade de intervenção de outras pessoas. Trata-se essencialmente de um processo de arrependimento e de reconciliação consigo mesmo. Isso implica a comunicação com a nossa divindade interior. O Ho'oponopono nos permite desenvolver uma profunda relação com o eu interior, a quem devemos pedir incessantemente que limpe nossos pensamentos errados. Esse processo coloca a mente em segundo plano e nos permite ter acesso ao eu profundo, que tem a faculdade de determinar, por meio da intuição e da inspiração, as ações corretas e apropriadas para serem tomadas. Morna dizia sempre: "A paz começa comigo." E também: "Nós estamos aqui para trazer a paz para a nossa própria vida. E quando trazemos a paz para a nossa vida, tudo à nossa volta encontra o seu lugar e seu ritmo encontra a paz." Isso é precisamente o primeiro objetivo dessa prática: encontrar a paz interior. Morna afirmava que todos os seres humanos estavam sobrecarregados pelo passado e sempre que uma pessoa sentisse medo ou estresse, ela deveria ter o cuidado de observar dentro de si. Chegaria à conclusão de que a causa do seu mal-estar estava em alguma de suas memórias.
Ho'oponopono foi em seguida levado para todas as partes do mundo graças a um artigo escrito por Joe Vitale, disponibilizado na internet, o qual mostrava como o Dr. Irakala Len havia contribuído para a cura de doentes mentais em um hospital psiquiátrico no Havaí. Esta é a sua história. Formado por Mona Simeona, Dr. Len foi trabalhar no hospital do Havaí. Ao chegar, percebeu que os doentes eram muito violentos e as condições de trabalho para os funcionários eram particularmente difíceis. Alguns meses depois de sua chegada, notava-se um pouco de calma entre os pacientes e os funcionários. Aos poucos, as celas de isolamento ficaram vazias e os tratamentos foram aliviados. No final de 3 anos, a sala no qual foram colocados os casos mais graves foi fechada, pois praticamente todos os doentes melhoraram de modo significativo e haviam sido liberados. Em minha vida, eu sou o criador de tudo. Nessa história, o mais inacreditável é que Dr. Len nunca vira seus pacientes. Ele se fechava em seu escritório e olhava simplesmente os arquivos dos pacientes um a um e trabalhava em si mesmo. E à medida que trabalhava sobre si, os pacientes melhoravam mais e mais. Quando a notícia se espalhou, todos perguntavam o que ele havia feito para obter tal resultado, e ele respondia: eu curava a parte de mim que os havia criado, pois tudo em minha vida é minha criação. Sei que é difícil admitir, mas se quero mudar a minha vida, devo começar a mudar a mim mesmo. E como o senhor faz isso? Eu analiso cada arquivo e repito: sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo. Isso é tudo? Sim, é tudo. Se uma pessoa diz essas palavras, sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, não as endereça a ninguém em particular. Ela invoca simplesmente um espírito de amor para curar a parte de si mesmo que se relaciona ao problema. Dessa forma, corrige os pensamentos errados que têm esse respeito. Amar-se é a melhor maneira de se melhorar, e à medida que a pessoa melhora, ela melhora o mundo que a envolve. Os princípios da base de Ho'oponopono. As técnicas de Ho'oponopono são baseadas em 5 princípios. A realidade física é uma criação dos meus pensamentos. Tudo aquilo que forma a nossa realidade, nosso entorno, nossa vida, é somente o resultado ou a criação de nossos pensamentos. 2. Quando meus pensamentos são errados, eles criam uma falsa realidade física. Quando os meus pensamentos são errados, falsos, distorcidos, carregados de rancor, de ciúme, de mentira, eles acabam criando uma falsa realidade. Além disso, o que é mais grave, termino por acreditar que essa falsa realidade é a verdadeira realidade da vida. Isso faz com que eu me feche ainda mais nos meus pensamentos errados, criando assim um verdadeiro círculo vicioso. Para escapar disso, basta que mude os meus pensamentos para que a realidade se transforme. 3. Quando meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade cheia de amor. Quando os meus pensamentos são perfeitos, eles organizam um mundo repleto de amor para mim. Dessa maneira, se meu mundo, ou seja, minha realidade, não está repleta de amor, isso significa que meus pensamentos não estão perfeitos e que devo continuar trabalhando para melhorar. 4. Tudo está no interior. Tudo existe em pensamento no meu espírito. De fato, o real, em geral, não existe. O que existe é a minha própria realidade criada incessantemente por meus pensamentos. Isso posto, tudo existe somente nos meus pensamentos, no meu interior. Meu interior cria a realidade exterior. 5. Criador do próprio universo físico, quando corrijo meus pensamentos, mudo minha realidade. Como o artista que pinta uma tela com diferentes pincéis, criamos o nosso universo. Isto é, cada pessoa cria a realidade com a ajuda dos bons ou maus pensamentos. As partes escuras do quadro representam as sombras do nosso espírito. Somos capazes de transformar essa realidade física, corrigindo e mudando os pensamentos inadequados. Dessa forma, as zonas escuras vão desaparecer, dando lugar a um espaço de afeição, zelo, benevolência, isto é, um espaço de amor. Tudo aquilo que nos cerca, o mundo, o universo, as pessoas que encontramos, as situações vividas, representam apenas o reflexo dos nossos pensamentos. Consequentemente, devemos procurar compreender a origem dos pensamentos, principalmente os pensamentos errados, falsos, distorcidos, dolorosos, agressivos, que certamente todos possuímos. De fato, onde se originam? Resposta simples: em nossas memórias. Essa resposta, no entanto, não é o suficiente, pois leva a outra questão: o que são as memórias?
Uma memória é um programa inconsciente criado por um acontecimento que a pessoa viveu no passado. Algumas vezes, esse acontecimento pode ter sido vivido por um parente ou um ancestral. Essa memória está na origem das crenças que, de certa forma, deformam a percepção da realidade. Por conseguinte, as crenças são como filtros através dos quais percebemos o mundo que nos cerca. Uma frase de Paul Ferrini se aproxima bastante desse conceito. Se quer conhecer a realidade, deve liberá-la de qualquer julgamento e profunda e simplesmente permanecer nela. Assim, os julgamentos e as memórias inconscientes são como os véus que dissimulam a realidade. Tanto impedem sua compreensão, como não nos permitem acesso a ela. Quando, por exemplo, uma pessoa espera algo de outra pessoa, frequentemente sem que outra tenha conhecimento disso, e não obtém o que deseja, ela pensa: essa pessoa não é confiável, não posso contar com ela, ou ela é egoísta, ou então, ela não cumpre suas promessas, e muitos outros julgamentos armazenados no espírito. Depois disso, quando encontra aquela pessoa, ou pensa nela, esses pensamentos e crenças ressurgem. Não consegue mais ver a pessoa como ela é de fato, só a enxerga pelo filtro de suas lembranças, seus preconceitos, ou seja, pelas memórias guardadas em seu pensamento. Da mesma forma, qualquer realidade percebida é matizada por numerosas memórias inconscientes, produzidas por experiências passadas ou por nossos parentes ou ancestrais, que aí se encontram, talvez desde os tempos mais remotos. Portanto, sempre que nos depararmos com um problema, devemos compreender que é somente uma memória intervindo e agindo no interior de nós mesmos. Isso mostra a grande importância que existe em eliminar continuamente os filtros e os programas que nos impedem de ter acesso à realidade como ela é. A origem dos nossos problemas está em nossas memórias. Como manchas, elas impedem a luz de entrar. Quando as limpamos, mudamos a maneira de pensar e obrigatoriamente nossa realidade se transforma. A história do 20º camelo ilustra bem esse aspecto. Era uma vez um árabe que viajava pelo deserto com um serviçal e 20 camelos. Uma noite, quando pararam para dormir, só havia 19 paus para amarrar os camelos. Consequentemente, eles não podiam amarrar o último camelo. O empregado perguntou ao patrão como devia fazer e obteve a seguinte resposta: assim, faça de conta que está colocando outra estaca e amarre o camelo. Assim, ele acreditará que está amarrado. Isso foi feito. Na manhã seguinte, todos os camelos estavam lá. Os homens desamarraram os camelos e retornaram à estrada. De repente perceberam que o último camelo não havia acompanhado os restantes. Perceberam que o empregado não havia feito o gesto de desamarrá-lo e o camelo acreditava ainda estar amarrado. Isto é exatamente o que fazem em nossas memórias. Dão a impressão de estarmos ainda amarrados e liberam programas inapropriados que não nos permitem avançar. O Ho'oponopono nos torna conscientes de que uma memória bloqueia o nosso caminho e em seguida ele a apaga. Tudo está no interior. Passei a minha vida tentando mudar os outros, minha família, meu vizinho, meu patrão, o governo, a sociedade e constatei que isso não funciona. É desesperador. Eles não querem compreender, eles não compreendem nada do que dizemos, são incapazes, etc. Ouvimos com frequência esse tipo de argumento que sai da boca dos outros, mas admitimos da nossa também. Então o que fazer? Permanecer no rancor e no ódio? Isso não é uma solução. Temos condição, por outro lado, de mudar o nosso mundo, de ver os acontecimentos e, para tanto, começar a modificar o nosso próprio ponto de vista inicial e aceitar fazer uma limpeza em nosso próprio interior, porque é aí que se encontra a solução. Toda mudança em nosso entorno só será possível se uma limpeza em nossas memórias interiores, em nossas crenças enganosas e nossos sofrimentos íntimos é efetuada. Esse é o ponto de partida. Sempre é importante lembrar que tudo se encontra no interior, nada no exterior. Sou 100% o criador de tudo o que ocorre em minha vida. Quando uma pessoa considera que a fonte dos seus problemas vem do exterior, ela fica bloqueada, enfraquecida e rapidamente se desespera. Não está em condições de fazer nada, pois concede seu poder a algo que se encontra no seu exterior. Essa pessoa, nessa condição, se coloca como vítima e espera que alguém ou algum acontecimento a salve. Breve, espera um milagre e não vê nenhuma solução para sair da situação. Eu decido mudar.
Cada pessoa é livre, evidentemente, para aprender a vida como quiser e para interpretar as experiências do seu modo. É preciso estar atento para não cair na culpa e no ressentimento ou no rancor em relação aos outros ou a si mesmo, visto que esses sentimentos são como ácidos que corroem o espírito, não permitindo que a situação mude. De agora em diante, se partimos do princípio de que a realidade é moldada pelos pensamentos e, portanto, de que os problemas encontrados na realidade são resultados dos pensamentos errados ou dos preconceitos guardados nas memórias antigas, frequentemente inconscientes, fica claro que, ao apagar essas memórias, os pensamentos errados e os julgamentos em relação a elas imediatamente serão eliminados. Consequentemente, a realidade vivida pela pessoa vai, ipso facto, mudar. Para se libertar dessas memórias, basta recorrer ao Ho Oponopono. Dessa forma, todos os pensamentos errados serão eliminados. O primeiro passo nessa direção consiste em tomar a decisão de limpar as memórias interiores. Essa é uma decisão pessoal. Somente nós mesmos temos a faculdade de decidir quando estamos prontos para mudar ou não. Se você quiser medir o quanto está aberto às mudanças, pode fazer o seguinte exercício. Fique diante de um espelho. Olhe bem dentro dos seus olhos e diga a seguinte frase: estou pronto para mudar meus pensamentos errados e para mudar meu ponto de vista sobre a vida. Observe o que acontece com você. Essa afirmação parece verdadeira? Você pode repeti-la todas as manhãs para fazer um pouco mais de flexibilidade na maneira de pensar. Repetindo, estou pronto para mudar meus pensamentos errados e para mudar o meu ponto de vista sobre a vida? Estou pronto para mudar meus pensamentos errados e para mudar meu ponto de vista sobre a vida? E assim a gente encerra os nossos 10 minutinhos hoje do livro Ho Oponopono. Amanhã a gente entra no capítulo 2. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.